Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado. Porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família. É um canal onde a gente reflete sobre diversos assuntos, sobre o papel de cada um no processo da educação e desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, se você está aqui, mostra que você se preocupa com a educação e entende que o amor é uma forma de educar. Aproveita para convidar os pais, o grupo de amigos, do prédio, da escola, para todo mundo assistir, porque aqui a gente trata sobre temáticas de alta relevância e a gente precisa compartilhar conhecimento para que outras pessoas possam se instruir e ajudar as suas crianças e adolescentes. Lembrando a todos que toda terça-feira nós temos um encontro marcado aqui no Pod Paz, às 20 horas. Mas se você prefere ouvir o podcast em qualquer outra plataforma, como o Deezer, Spotify, não tem desculpa. Então, quando você estiver levando aí o seu filho para a escola, o seu irmão, estiver indo trabalhar, você pode ouvir o Pod Paz, se instruir para poder fortalecer os seus filhos, o seu afilhado, o seu sobrinho, o seu irmão. Então, não tem desculpas, compartilha com todo mundo e vamos criar essa rede do conhecimento e da educação. O tema de hoje, ele é muito importante, eu acredito que para muitos que trabalham com a educação, que são professores, coordenadores, diretores, ou de alguma forma está sempre ali ativo e ajudando a criança nesse processo do desenvolvimento educacional acadêmico. Nós vamos falar sobre a importância de uma escutativa na escola. Aqui no Pod Paz nós comentamos muito sobre a importância dos pais, na verdade, de andarmos juntos, de mãos dadas, pais, professores e alunos. É um tripé para que, de fato, a gente tenha eficiência, sucesso em tudo que a gente se propõe a fazer. Então, o tema de hoje, ele está muito conectado com o propósito do Pod Paz, do Clube de Exatas, porque aqui esse canal é uma iniciativa do Clube de Exatas. Para quem não conhece, é um cursinho preparatório que prepara o seu filho, a criança e o adolescente, para ingressar no colégio militar, para realizar o Enem, para ingressar em algum colégio por meio de concurso, de provas aí, que vão avaliar essa criança, esse candidato, para ingressar nessa instituição. Então, como eu falei, é um tema que está bastante conectado com o nosso propósito, que é a escuta ativa. Mas a gente sempre está falando aqui sobre os pais, como é que o pai e a mãe podem auxiliar os seus filhos, como eles devem se instruir para poder fortalecer a sua criança. Mas será que é só o pai e a mãe que tem, de fato, um papel de relevância, de importância na vida de uma criança e um adolescente? Aonde fica o papel da escola? Qual é a sua responsabilidade? E quando a gente vai para a instituição de ensino, entendendo os atores que formam essa instituição, o papel do coordenador. O que o coordenador faz? Qual é o papel dele diante a instituição de ensino, na conexão com os alunos e com a família? Então, qual é a importância dessa escutativa na escola? Então, é um assunto essencial, como eu falei, para esse diálogo, um assunto que vai acolher muitas pessoas que estão aqui nos assistindo e que traz também um pouco de empatia para a gente ajudar a transformar esse ambiente que é tão importante, que é o ambiente escolar, para toda a criança, para que ela se sinta segura, confiável na escola, na instituição que ela faz parte, para que ela se sinta pertencente e entenda que ela de fato tem um vínculo aí muito importante para que ela possa ser transformada. Eu diria que é um vínculo não só para essa criança, mas para a família toda. E eu tenho certeza que ela, essa profissional de sucesso, que já esteve conosco aqui em alguns episódios, já é também aqui uma figura conhecida. Muitos que já nos acompanham desde o primeiro episódio, com certeza, sabem quem é ela. Então vai amar saber que Vanessa Santana está conosco novamente. Inclusive, Vanessa, ela já trabalhou durante 15 anos numa instituição de ensino, atuando também como coordenadora. Além dessa especificidade, ela é formada em Direito, tem pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, também tem aí esse conhecimento e expertise ligado ao turismo. Eu vou deixar para que ela se apresente, para quem não sabe quem é Vanessa, quem está pegando o episódio pela primeira vez, possa conhecer essa profissional que tem muito a entregar nesse episódio de hoje. Vanessa, seja bem-vinda. Mais uma vez, uma alegria ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível
e que você vai falar muito sobre suas experiências, sobre todo o processo que você teve como coordenadora e toda a experiência que você tem no dia a dia com pessoas, como a escuta ativa ela é importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente para a família. Boa noite, gente. Boa noite, plateia, público, pessoal de casa. Boa noite, Ana. Sempre um Boa prazer estar aqui com noite. vocês. Sempre um prazer falar de educação, falar de carreira, falar dessa questão tão profissional e tão importante que é a gente ser agente de transformação dentro de um ambiente, seja ele escola, seja ele trabalho e seja ele até um ambiente jurídico, né? Que é um ambiente que permeia por Sim. todas as esferas aí da sociedade. E falando hoje sobre a questão, você trouxe muito bem a questão do meu currículo, né? Eu já permeei por várias carreiras e já tive essa oportunidade de ter a experiência na área de pessoas, lidando com a educação, no papel de coordenadora. E eu digo assim que a escuta ativa é algo que é um exercício. Por que é um exercício? Primeiro porque a nossa mente está tão acelerada que para que a gente consiga ter uma escuta ativa, a gente precisa desacelerar a nossa mente para que a gente possa ouvir ao outro de forma empática, né? Porque eu preciso prestar atenção. Escuta ativa é eu paro os meus pensamentos, eu paro naquele momento, paro, respiro e ouço o que o outro está falando. Eu entendo, eu busco ouvir de forma empática. E aí, a partir do momento que eu ouço essa pessoa e que eu consigo compreender de fato o que ela quer, eu vou responder dentro daquilo que ela me perguntou. Parece uma coisa simples, Verdade. mas no dia de hoje, para a gente desacelerar nossa mente, desautomatizar, não sei se essa seria a palavra, mas tirar a automatização da fala, Sim. a automatização do pensamento, a aceleração do pensamento e focar naquilo que a pessoa está trazendo é um exercício e é um treinamento e é um papel essencial para qualquer coordenador de escola, para qualquer pessoa que se propõe a lidar com pessoas, porque a gente só consegue responder aquilo que o outro quer efetivamente se a gente consegue compreender. Se a gente não consegue compreender, a gente vai dar a resposta que a gente entendeu. E não necessariamente vai corresponder à expectativa do que o outro trouxe. Então, por isso esse papel tão importante, por isso que o coordenador tem que ter esse exercício diário, esse treinamento, essa ferramenta bem apurada, para que ele possa conseguir alcançar alunos, professores, pessoal da comunidade do entorno da escola de uma maneira geral, de uma forma bem abrangente e no papel dele, que muitas vezes não é aquele papel do palco, é um papel dos bastidores, é um papel de Verdade. trabalhar o aluno em outra esfera, mas é extremamente importante. É muito interessante, Vanessa, quando você trouxe no seu discurso essa importância da gente também se conectar com a comunidade ao entorno, desse papel, muitas vezes, que é dos bastidores e que muitas vezes não é valorizado nem reconhecido. Então, a gente sabe que o trabalho da instituição de ensino ela não se resume no docente, né, no professor, Não. mas tem ali toda uma coordenação, tem outros colaboradores, inclusive a área administrativa, de comunicação, que faz todo aquele ambiente e tem o seu papel de relevância para que tudo dê certo. Para que realmente essa criança, esse adolescente, a família se sinta acolhida, se sinta de fato nesse lugar como pertencente a esse processo. Então, a importância da gente entender que tem outros personagens, outras pessoas que contribuem para esse processo como um todo. E aí você falou muito sobre a questão do ouvir, essa questão de empatia, de você desacelerar. A gente tem vivido realmente em um mundo muito acelerado. Eu estava em uma palestra há pouco tempo, nós estávamos, né? Então, a gente ouviu ali uma jornalista falando do seu papel como liderada e como líder também. Esse processo, muitas vezes, que adoecem. E a gente tem visto muito que até as crianças têm sofrido com essa aceleração. Então, eu acredito que um dos pontos principais na escuta ativa é o desacelerar. Com certeza. É porque a gente está viciado na dopamina, né? Verdade. E a dopamina leva a gente a querer coisas atrativas o tempo todo. A gente, nesse evento que participamos, inclusive, teve essa questão do falar dessa atenção hackeada, dessa atenção que ela é saqueada da gente. Sim. Porque nosso nível de atenção está demorando pouquíssimo tipo assim,
Seja um livro que a gente vai ler, seja um assunto que a gente vai estudar, por conta do celular, a gente está tão viciado no celular que o nosso nível, a gente está com déficit de atenção, déficit de foco. E aí isso gera crises de ansiedade, isso gera outras situações vários problemas que são decorrentes de saúde mental. Então, assim, isso é um sistema que não abrange só a escola, mas na verdade a gente está vivendo em nossa sociedade Sim, essa era digital, essa era acelerada, essa era do botão, essa era sim. e assim tecnológica. E assim, como lidar com isso? E a gente está falando de crianças na geração Z, né? Crianças Exato. que já nasceram com o dedo no botão. Meu sobrinho, por exemplo, ele fica assim, a alegria dele é o jogo no celular. A alegria dele é disputar com os colegas. Eles se falam online o tempo todo. Então, assim, para você trabalhar essa questão do foco, da atenção, na minha visão, já que a gente Sim, tocou um claro. pouco nessa esfera, seria estabelecer horários, estabelecer limites de uso da ferramenta digital. Porque isso acaba impactando muito na questão do foco, da atenção da criança, até de você conseguir trazer ela para você, de você conseguir conversar. Então, assim, os pais precisam trabalhar essa questão dentro de casa, de horários para o uso do celular, até porque tem as tarefas da escola, tem o Sim, cotidiano, as atividades de casa, exato. porque senão, se a gente for estimular do jeito que a própria sociedade já estimula, é tela o tempo todo. Então a gente, assim, vai chegar um momento que, se não está, vai entrar em colapso. Então a gente precisa realmente, assim, dar limites. Perfeito. Tanto aluno dentro da escola, achei maravilhosa aquela iniciativa de proibirem do celular, né, em alguns Com estados, certeza. para justamente não tirar um foco e uma atenção que já é tão mitigada no dia a dia, que já é tão dividida e que faz com que esses meninos realmente percam o interesse e assim não consigam se concentrar em muita coisa por muito tempo. A gente não consegue, imagine uma criança ou um adolescente em fase de formação. E é algo que você trouxe, Vanessa, assim, me faz pensar também nesse papel do coordenador, do docente, quando a gente também vive esse momento muito acelerado e ao chegar na escola, ao chegar naquele atendimento ao aluno, de você se desconectar e de fato estar ali naquele ambiente. E aí vai aquela curiosidade de pergunta ao mesmo tempo. Além desse conceito, né? Como é que esse conceito de escuta ativa diante a um cenário, porque assim, você tá na escola, você tá assumindo ali o papel de coordenadora, mas quando você sai, você tá em casa, você tem outros papéis, outras funções que você precisa designar, realizar. Mas quando você está na escola, como você se desconectar para ter essa escuta ativa? E aí, linkado ao conceito, como é que ele vai além do ouvir o que os alunos dizem, ou melhor, o que as famílias dizem? A gente, na verdade, tem que estar presente onde a gente está, de corpo e alma. Não só de materialmente falando assim, meu corpo está aqui. Não, mas minha alma, meu pensamento está aqui. Eu tenho feito muito isso, ultimamente eu tenho praticado muito isso, que é assim, buscar estar presente aonde eu estou. Eu estou Sim. fazendo essa atividade agora, então eu vou fechar o meu celular, eu vou me concentrar e vou buscar estar presente aonde eu estou ali, tanto no meu corpo quanto no meu pensamento, e vou me concentrar naquilo que eu estou fazendo para buscar ouvir. Seja a comunidade, seja o aluno, e uma coisa que eu sempre exercitei com o aluno, quando vinha falar comigo, em processos de atendimento, em processos de Sim. reunião, é sempre assim. Muitas vezes vem naquele tom agressivo, a depender se for um problema, se for uma circunstância, vem naquele tom pedante, dependendo Sim. da circunstância também, do que se trata. E aí a primeira coisa é você começar a quebrar a situação. Eu sempre aprendi a fazer isso, que é o quê? Boa tarde ou bom dia, tudo bem? Pode sentar, como é que você tá? Para tentar com perguntas, e Sim. aí a pessoa muito angustiada, e sempre fazer aquele exercício de deixar a pessoa falar primeiro, mesmo que ela tenha que falar muitas coisas, mesmo que ela tenha que falar por meia hora, deixa ela falar bastante,
interferir o mínimo possível para demonstrar para ela que eu estou ouvindo de fato aquilo que ela está trazendo, principalmente se ela estiver nervosa, se ela estiver angustiada. Isso eu tanto já fiz em nível de alunos quanto em nível de pais. E aí, depois que a pessoa descarrega, depois que ela traz tudo que ela tem que trazer, e às vezes até traz aquela carga emocional, muitas vezes, né, que a gente não dissocia uma coisa da Sim. outra, aí a gente trata. Vamos para a questão objetiva, e normalmente, se eu tiver, eu vou anotando. Falou disso, eu faço um resumo ali do que a pessoa está falando, para trazer os pontos principais do assunto, e dentro daquilo eu vou estar tratando. Olha, isso aqui a gente resolve dessa forma, esse daqui o procedimento é dessa forma, e eu vou caminhando com a pessoa dentro do que a instituição traz de regras, de diretrizes relacionadas, sejam a questão pedagógica da escola, uma forma de atuação, seja uma política institucional que a escola esteja trazendo. Então, eu vou levando ela para o que a escola diz, porque às vezes também tem aquela expectativa. Por ver na escola outra escola, outro ambiente de instituição de ensino, outras práticas, políticas e regras diferentes, às vezes quer trazer essa realidade para a instituição que está, e as coisas não funcionam dessa forma. Cada instituição tem o seu modelo e prática de ensino, e cada instituição tem a sua forma de atuação e sua liberalidade em relação a isso. Então, aí trazendo e ouvindo e colocando dentro do contexto daquilo que é possível fazer. E aquilo que não é possível, dizendo que não é possível, mas assim, com toda a tranquilidade. Se a pessoa está falando mais alto, eu trago mais baixo o tom para tentar diminuir o tom da conversa, para tentar tirar o peso da conversa e ir mediando, porque também eu fiz, Carla, um curso de mediação de conflitos. E dentro da mediação de conflitos, a gente tem a técnica dessa escuta ativa e de você estabelecer o rapport. O que é o rapport? O rapport é você estabelecer esse processo onde a pessoa, você começa a desenvolver um diálogo com a pessoa em um dado momento da situação, como você deixou a pessoa à vontade, você foi fazendo perguntas, né? Você deixa a pessoa à vontade, é uma espécie de ambiente de confiança, é um ambiente seguro, é você estabelecer a confiança com o outro, diálogo, para que ali vocês consigam chegar a um denominador comum ou não, que não necessariamente você pode ter uma solução pacífica, mas pelo menos você vai tirar o peso do sentimento, você vai tirar o peso daquele momento de emoção que a pessoa vem, seja ele quem for, aluno, comunidade, professor, enfim. Muito bom. E algo que você tocou, Vanessa, ao responder aí essa pergunta, algo que eu trago, inclusive, aqui de reflexão para os pais que estão nos ouvindo, a importância de conhecer os procedimentos da escola. Sim. Conhecer os padrões, a missão, valores, porque muitas vezes a gente tira o nosso filho de uma instituição e matriculamos em outra e achamos que os procedimentos são os mesmos. A gente está falando de educação, estamos falando de instituição de ensino, então a gente acredita, né, que tudo pode ser igual. A gente está falando de procedimentos administrativos, não estamos falando de matriz curricular, de questões do banco ali Questões de currículo. conteúdo, Exatamente. porque isso aí a gente não mexe. Exato. Isso aí vai do entendimento pedagógico da escola, enfim. Perfeito. A gente está falando das regras que cada instituição tem a sua forma de aplicação. E o interessante é porque você trouxe essa informação, inclusive atrelada à questão da escutativa. Porque muitas vezes também a falta de conhecimento dos pais, dos alunos quando já são adolescentes, que já começam a tratar alguns assuntos, né, diretamente com a coordenação, e muitas vezes a falta do conhecimento leva a algumas atitudes inadequadas, algumas situações. E a importância, inclusive, de um coordenador de estar ali ouvindo, como você falou, acolhendo, escutando e trazendo a informação da forma correta, explicando, mas sobretudo fazendo esse processo de acolhimento desse aluno, desse pai. E aí, atrelado à questão da escutativa, como é que você acredita que ela pode transformar o relacionamento entre a escola e a família? Ela vai criar uma ponte, né? E a gente hoje tem que criar pontes ao invés de muro, porque o diálogo, ele traz essa questão da ponte. A partir do momento que eu consigo estabelecer conexão com você em termos de diálogo, que eu consigo trazer você para mim, ouvir você, demonstrar interesse por aquilo que você está falando, que eu consigo
aproximar mesmo. A ideia de aproximar, trazer você para perto. Eu consigo quebrar as suas defesas, as suas resistências, porque à medida que a gente se aproxima, a gente se conhece. À medida que a gente se conhece, a gente cria laços e a gente cria vínculos. Eu consigo te ouvir, eu consigo entender o que você está falando e a gente consegue criar canais que consigam tocar essas Sim. pessoas. E quando eu falo canais, assim, vamos fazer algo na escola, vamos ver o que é que os pais pensam sobre isso, vamos fazer uma enquete para entender como é que os pais e os alunos veem esses assuntos. A gente estava falando há pouco que não tem a ver com a situação, porém, assim, envolve sociedade, Sim. da questão do processo de jogos online e tal, Perfeito. e que, na verdade, é algo que não só afeta os adultos em nível de endividamento e de problemas sociais sérios que nossa Sim. sociedade está enfrentando com as bets e outras coisas, mas afeta as crianças que desde pequenas e adolescentes já têm o processo dos jogos. Enfim, será que não é um tema interessante para a gente também trazer para a escola, para a gente trabalhar na certeza. escola, já que é algo que interessa a sociedade, e fazer esse processo de educação enquanto agente transformador, trazendo para a realidade das crianças, dos adolescentes, o que é que tem acontecido, quais são as causas, quais são as consequências desse tipo de atitude e tentar frear Sim. a sociedade no sentido de precisamos fazer algo a respeito disso. E isso não diz respeito só à escola, isso diz respeito ao problema que a gente está enfrentando social e que atinge o meu aluno, e que atinge o meu adolescente, que atinge os pais deles, Sim. porque à medida que se endividam, à medida que perdem a casa, que perdem dinheiro, não conseguem sobreviver. E assim, a manutenção da criança na escola vai ser a última coisa. E aí isso atinge a sociedade como um todo. Então, nesse meandro, trabalhar para que haja essa ponte da gente falar sobre todos os assuntos, como sexualidade também, Perfeito. gênero, que é uma questão tão discutida hoje, o que é que eles pensam, e trazer isso para a realidade da educação dentro da escola. E não criar um tabu e algo fechado que eu não posso falar com o meu aluno. Não, eu posso falar e conversar com o aluno, com a família do aluno, entender o pensamento dessa família, entender o pensamento da comunidade, do entorno, para ir, porque a gente educa para transformar a partir das vivências que os alunos têm. Sim. Né? Paulo Freire trabalha muito essa questão de vivência. Eu não consigo transformar ninguém se eu não consigo transformar o entorno que ele está. Se eu não consigo trabalhar a cultura dele. Eu vou continuar passando conteúdo, ele vai ser um receptor de conteúdo, mas não vai criar pensamento crítico não vai criar reflexão. Então, eu tenho que trabalhar esse aluno nessa medida. E o interessante, Vanessa, é porque reflete. Tudo vai trazer aí um reflexo, uma consequência para a criança, para o adolescente, para a sociedade como um todo, como você trouxe. E a importância da gente dialogar sobre diversos assuntos, preparar os nossos alunos para essas questões sociais, para que eles entendam o seu posicionamento, como eles podem contribuir, como eles podem ser transformados e ser um outro agente de transformação. Sim. Então, é importante acolher também, quando você traz esse processo de escutar, de entender, porque muitas vezes o problema não está nem na escola. Não. É um Muitas problema na vezes família. é um problema externo. Exato, um problema às vezes na comunidade que está reverberando ali, a família como um todo. Então, é interessante quando você falou, a gente deixa ali ele falando, se precisar falar 30 minutos. É um trabalho também de psicólogo. Também. Vamos ouvir, vamos acolher, para entender muitas vezes onde está a raiz. Sim. Até porque, desculpe, a gente só consegue tratar quando a gente de fato compreende o que está acontecendo. Enquanto a gente não consegue compreender, a gente não trata o problema. A gente fala superficialmente, a gente mascara, mas a gente não trata. E assim, eu acabei me lembrando de algo que aconteceu agora recente, né? E o tema aqui que veio muito em voga foi a questão da adultização do conteúdo infantil, Sim. né? Das crianças e tal. Então, como é que a gente chegou nesse nível? Por que a gente chegou nessa circunstância? Justamente por essa falta da escuta, por essa falta de entender o que estava acontecendo. Você vê que tem pais que acham que é normal que uma criança se vista como um adulto. Você vê que tem pais que até se beneficiam financeiramente desse mercado negro, mas um mercado que existe e que muitas vezes, se a gente não traz, por exemplo, um conteúdo desse para a escola e que a gente está ali cheio de adolescentes, cheio com hormônios efervescentes
e que já estão achando, de repente, um conteúdo ou uma atitude dessa normal e a gente não trata, fica muito mais complicado de tratar depois. Porque Bom. vai crescer com essa construção de pensamento. Verdade. E que mudanças você acredita, assim, mudanças concretas que acontecem quando o diálogo ele é verdadeiro? Olha, a primeira coisa é que as pessoas se sentem valorizadas. Eu acredito que, assim, a primeira coisa que um aluno, um pai pensa é: aqui eu posso ser eu. Aqui eu posso pensar. A gente sabe que não é todos os ambientes que a gente pode ser a gente mesmo e que a gente pode demonstrar os nossos pensamentos e valores, né? Então, à medida que a gente aproxima esse pai, aproxima essa mãe, esse filho e a comunidade como um todo, as pessoas se sentem acolhidas, Sim. sentem que ali elas podem ser elas, não tem medo de falar. Às vezes a escola passa a ser, na verdade, até um canal de escuta para essas questões e até intervenções em alguma medida, seja nas eleições, de trazer um debate político para saber quem é quem, para aquelas adolescentes que já têm idade de votar, ou qualquer outro tema que seja pertinente à sociedade, que a gente consiga fazer essa ponte. E, na verdade, vai ver a escola como uma extensão de sua casa. Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, mas eu me sinto tão à vontade na minha escola, com os meus colegas, com meus professores, eu sou tão acolhido, eu consigo pensar, eu consigo falar, eu consigo refletir, que assim, para mim vai ser considerado uma segunda casa. E eu não vou ter medo de ser julgada, eu não vou ter medo de falar o que eu penso, eu vou ter liberdade de ser quem eu quero ser. E até, inclusive, nessa questão de gênero, enfim, que se tanto discute hoje, né? A gente também ter esse olhar de acolher, entender e trabalhar e tratar cada caso em sua medida que cada caso exige. Você, dentro da experiência, você acredita que o que seriam os sinais mais comuns que os alunos começam a dar sobre rendimento, comportamento, de que ele precisa ter ali um acolhimento, que ele quer ser ouvido? No comportamento, normalmente a gente vai ver ou uma agressividade, né? Aquela criança ou adolescente, de repente, de uma forma brusca, começa a se comportar de uma forma bem agressiva, começa a apresentar uma irritabilidade na fala, uma irritabilidade nas atitudes, tudo surta, né? Como a gente fala hoje em dia, fulano surtou, então, tipo, tudo surta. Na questão da forma, se não for essa pessoa que vai extravasar para mais de forma demasiada, vai ser aquela pessoa que vai ficar muito apática, que não vai falar, vai ficar muito introspectiva, o pensamento vai ficar longe. Então você vai perceber, porque assim, a pessoa tem uma linha de comportamento. Então ela vai apresentar uma distorção do comportamento dela para muito e exacerbado ânimo ou para um total desânimo, enfim. A gente pode ir por uma linha até de uma depressão é pesada, né? Mas de repente o início de uma depressão. E na questão da escrita, tipo assim, até frases, você vê que a gente fala muito com frases nas roupas, Sim. né? Frases nas roupas, coisas que a gente escreve, textos na internet que a gente publica, nas redes sociais, no Instagram, sejam frases, sejam até figuras que desenhem. Tudo isso serão Trazer um considerados significado. sinais que vão trazer. Isso quando é aquela pessoa que realmente ela tem aquela intenção depressiva e tal, que ela começa a se cortar, que ela começa a se automutilar, que os pensamentos dela são suicidas e que ela começa a reproduzir isso e reverberar para a sociedade de alguma forma, né? Então, assim, a gente vai perceber uma mudança de comportamento e de vários traços aí que ela vai trazer que ela não está no normal dela. Tanto que a gente diz assim, fulano está no normal. Até os próprios colegas do entorno podem até, de repente, chamar um coordenador, um professor, ou os pais trazerem essa demanda e dizer, está acontecendo alguma coisa. Esses sinais vão Nossa. aparecer em alguma medida que vai permitir que a gente consiga identificar que algo algo de errado não está certo. Algo assim que o pessoal fala hoje em dia na gíria, Um né? ditado No popular. ditado popular. Então tem alguma coisa errada, na verdade.
algo que você trouxe me fez lembrar, inclusive, a sobrinha de uma amiga. Ela foi interessante porque a gente acabou se encontrando, um encontro que não foi marcado, e a gente começou a dialogar sobre diversos assuntos, e apareceu a professora. Engraçado, eu tô trazendo esse comentário porque, de fato, foi o que me fez lembrar. Ela tem mais ou menos 11 anos, a sua sobrinha, e ela encontrou a sua professora, e aí conversaram, cumprimentaram, e ela tinha feito uma cartinha, ou seja, ela mudou de turma. Essa profissional já não é mais a professora dela, mas existiu um vínculo entre elas, foi criado esse vínculo, que mesmo com a mudança de turma, ela ainda tem esse amor, esse carinho, e deseja manter esse vínculo com a professora. E interessante que, ao encontrá-las, começaram a trocar ali carinhos, elogios, e conversando sobre a sua sobrinha, sobre o movimento, sobre o tempo que ela passou com aquela professora. Ela comentou que depois dessa mudança, inclusive, ela tem notado a sua sobrinha mais calada. Ela já tinha aquele perfil de ser uma criança mais introspectiva, mas ainda assim, na família, em casa, com a mãe, com o pai, com a própria tia, que é essa minha amiga, ela tinha um hábito de conversar mais, e que ela começou a perceber. Só que a gente tem aí a mudança de uma criança de 10 anos para 11, então a gente já vai para pré-adolescência. E a gente sabe que tem os hormônios, que tem algumas questões. O mais interessante é que, de uma conversa informal, lembrando de um bilhetinho do Dia dos Professores, ela trouxe a preocupação dessa mudança, não só de idade, como também de turma no comportamento da criança. Olha que interessante, são coisas às vezes mínimas que muitas vezes você tem que passam fazer a despercebido. leitura, né, do que está Exatamente. acontecendo. Tem que ler o tempo todo, e principalmente assim, adolescente, desculpe te interromper, mas só fazendo parênteses, adolescente, ele, se a gente, até essa coisa dele ficar calado, é uma forma de chamar atenção. Sim. Tudo é uma forma, ele não quer falar, ou às vezes ele não consegue falar sobre, para ele é difícil. Mas às vezes, só o fato da pessoa sentar do lado, ficar calada por um tempo, é como se dissesse assim: eu estou aqui. Mesmo que você não queira falar, eu estou aqui. Estou querendo ficar perto de você. E vai desenvolvendo aquele processo de confiança até que ele consiga de fato falar. E é importante a gente fazer essa leitura desses sinais e desse cenário para que a gente realmente acompanhe em que medida isso está impactando a vida, está impactando o rendimento, está impactando esse adolescente, essa criança como um todo. Porque às vezes o pai ou a mãe só vai se dar conta por conta de trabalho e outras demandas quando a situação já está em um processo mais crítico, que a criança ou o adolescente já entrou num processo de depressão, que tem que tratar. E a gente sabe que hoje em dia a terapia é um caminho muito válido. Sim. Porque vai trazer, que às vezes também tem um lance de o pai, a criança, o aluno, enfim, não consegue falar com o pai, não consegue falar com alguém específico, ou com um professor, por exemplo, mas ele consegue falar com uma pessoa adulta, uma terapeuta que é imparcial, que não tem nada a ver com o problema dele. Às vezes aquele ambiente para ele é seguro, em alguma medida, e ele começa aquele processo de fala. Então, assim, a terapia, para quando a gente conseguisse visualizar uma situação dessa, seria um dos primeiros caminhos, em que ele seria questionado até por que que ele está pensando assim, por que que ele está potencializando esse pensamento, para tentar entender e tratar. Perfeito. Eu acredito que você já tenha vivenciado algumas situações na escola, na instituição de ensino. Inclusive, você também trabalhou com adultos, né, já com um nível superior, então traz também esse conhecimento aí, já em uma faixa etária de uma maioridade, na verdade, onde eles já têm uma atuação mais protagonista também das suas carreiras, mas que também traz desafios. E ao longo dessa sua experiência como coordenadora, que já teve alguma situação que você precisou mediar entre professor e aluno? Qual a dica que você dá, inclusive, como as coordenadoras, os coordenadores, pessoas que assumem papéis como esse, que muitas vezes tem que ter essa escutativa dos dois lados e tratar a situação, mediar a situação? Eu queria falar de duas circunstâncias, né? Perfeito.
Assim, uma circunstância não foi professor-aluno, mas foi o aluno me trazendo a circunstância. A gente está falando de uma pessoa adolescente no início da vida, Sim. né, começando a se relacionar com a outra pessoa, e assim, ela não sabia que ela sofria violência doméstica. Violência doméstica eu falo no sentido assim, aquele namoro que assim envolve Sim, agressões tapa, físicas. agressões físicas, agressões verbais, e assim, que eu tive que trabalhar muito isso. De entenda onde é que você está, entenda o que essa pessoa está fazendo. O nome disso é violência doméstica, o nome disso, né, é violência contra a mulher. A gente precisa dar nome às coisas. Então, assim, essas agressões verbais, seja agressões psicológicas, agressões físicas. Então, assim, aquele namoro e que, assim, repercute na escola, repercute em quando o aluno chega na instituição de ensino, repercute no comportamento dele. Sim. Sempre chega triste, sempre chega abatido. E você não sabe por quê. E quando você vai se dar conta, é por conta desse namoro, que a gente sabe como são os namoros hoje em dia, né? As pessoas têm um namoro mais profundo, enfim, e que às vezes passam por essas questões de agressão física, verbal, emocional, psicológica, de todas as esferas aí, e que tem que aprender a lidar com isso, entender, dar nome e denunciar e tratar. Então, essa foi uma situação que eu passei e tive que muitas vezes fazer esse papel da escuta Sim. ativa, de ouvir e ficar indignada e querer eu mesma denunciar, porque é um absurdo mesmo, e a gente, né, deve ter esse papel enquanto sociedade, até que eu consegui ver que essa pessoa realmente conseguiu terminar esse Esse namoro, namoro. mas que era algo Nossa. realmente muito abusivo, prejudicial em todos os sentidos, porque não é fácil lidar com uma pessoa tóxica, abusiva, enfim, mas às vezes o outro está tão condicionado que ele não consegue enxergar, e principalmente se ele ainda não tem uma maturidade para. Ele muitas vezes é manipulado dentro dessas circunstâncias. E já enfrentei a situação com pai de aluno, né? Chegar de uma forma bem agressiva, por uma questão que a instituição não tinha liberado um documento, algo do tipo assim, e da pessoa sentar na minha frente, dizer que não ia sair enquanto não liberasse o tal do documento, enfim, e criar toda uma circunstância, e eu disse: o senhor é um homem e a gente está falando da sua filha, e aqui nessa sala temos 3 mulheres, e a forma como o senhor está trazendo é uma forma de ameaça. O senhor já reparou? E aí ele parou, olhou em volta, e aí acho que isso constrangeu um pouco ele, porque eu queria dizer a ele: olha onde você está. Olha o ambiente que você está. Você acha que isso é comportamento que você deve ter nessa agressividade toda? Você é um homem, somos 3 mulheres, né? Um E o tempo que a exemplo para gente. a própria filha. Para a própria filha. E aí ele. Mas a senhora quer dizer que eu estou lhe ameaçando? Eu falei: não, à medida que o senhor traz toda essa fala pesada, esse constrangimento em um ambiente onde só tem mulheres, o senhor acha que eu vou pensar o quê? Eu posso lhe atender, mas não nessa agressividade, não nesse tom e nem fornecendo o que o senhor quer da forma que o senhor quer, porque a instituição tem regras. Aí o senhor que vai me dizer o que é que a gente vai fazer para resolver essa situação, porque eu não estou vendo como a gente manter o diálogo. Se preciso for, eu vou chamar um segurança, porque assim, temos que ter a escutativa, mas temos que ter atitude também quando a gente vê que do outro lado não vai ceder. E temos que também colocar a pessoa no lugar dela, como falam, né, no popular, para que a gente consiga, assim, vamos colocar cada um no seu quadrado e dizer como é que as coisas acontecem. Porque, assim, estamos aqui para ajudar, para acolher, para fazer, na medida em que podemos fazer. Na medida em que não podemos fazer, vamos ver como é que a gente consegue resolver da melhor forma. A gente só não vai entrar em um processo de agressão por conta disso. Então, assim, que eu me recorde nesse momento, assim, foram 2 circunstâncias em que teve a escutativa e teve a ação, para que realmente a gente não tivesse
fechamento assim mais drástico, mais Com complicado. impactos Com negativos. impactos negativos para nenhum lado. Eu sei que, graças a Deus, no final das contas, a gente conseguiu resolver de forma amigável as duas circunstâncias. Que bom, Vanessa. E aí eu fico pensando também quais são as medidas que a coordenação precisa tomar e a família também preventivas. Porque a gente falou sobre alguns sinais, aí eu te perguntei também sobre a experiência que você tenha vivido para você mediar uma situação constrangedora, uma situação que de fato foi criada entre professor, aluno, ou até mesmo com relação à família, mas entendendo esses impactos, essas situações que você já vivenciou e com a sua experiência, quais seriam as dicas ou qual seria a sua orientação com relação à prevenção? Eu não vou esperar que alguns sinais aconteçam, eu não vou esperar que algumas situações aconteçam para que eu tome uma medida, para que eu possa, de fato, acolher, ter esse momento de escuta ativa. Na verdade, eu acredito assim, que a escola, enquanto agente transformador, enquanto agente transformador mesmo, que traz esse papel fundamental para a sociedade, ela tem que criar canais para conversar com todos, seja com professores, seja com alunos, seja com a comunidade, estabelecer um diálogo aberto, né? E assim, se eu tenho canais de comunicação, essa comunicação vai servir tanto para elogio, quanto para circunstâncias, como para críticas. Perfeito. Então, assim, o que é que dentro daquilo que os pais estão falando, o que é que dentro daquilo que a comunidade está trazendo, eu, enquanto escola, posso tratar, posso prevenir, posso trazer para dentro, posso acolher, e o que está fora do meu escopo, fazer essa delimitação e tratar aquilo que precisa ser tratado, né? Não deixar de tratar, porque à medida que deixa de tratar também abre brecha para que as Sim. pessoas interpretem o que quiserem. E deixar muito claro quais são as regras, quais são, seja, sei lá, como teve agora há um tempo atrás, o uso do celular. Vamos focar no uso do celular, de que não pode, vamos orientar de tudo, de toda a forma como deve ser feito, enfim. Questão de fardamento, forma de se vestir dentro da escola, vamos ter padrão, vamos manter. Então, tudo que diz respeito aos alunos, enquanto alunos, vamos tentar criar um canal de comunicação que seja mais próximo, seja o WhatsApp, sejam encontros regulares, porque se eu consigo ouvir, se eu consigo fazer esse estabelecimento de comunicação, tudo fica mais fluido. Com Até os certeza. conflitos vão dirimir consideravelmente e, inclusive, passar a política da escola, né? A política da escola é essa. Aconteceu isso engraçado que eu falando sobre isso me remeteu a algo que aconteceu recente, né? Que, assim, não tem muito a ver com a circunstância, mas é só falando dessa questão de comunicação. A gente teve aí o mês da criança, a semana da criança, que os pais estavam ficando malucos com os cabelos malucos que o pessoal estava inventando, né? Que foi algo assim que as crianças As passaram mães muito. ficaram, As ainda não mães ficaram terminou, de né? cabelo em Estamos pé. vivenciando outubro ainda. Tem muitas As, escolas que estão as com mães estavam atividades. criando, pensando assim, em meio ao trabalho, em meio a tantas coisas, né? Vários desabafos, várias coisas. Gente, essa escola não tem o que fazer, porque ela inventa o cabelo maluco no meio da semana. Eu vou fazer o quê com essa criança para ela chegar amanhã no meio da semana com cabelo maluco, né? E aí eu ouvi essa queixa de algumas mães, e aí trazendo no sentido assim: como é que a escola não faz uma programação prévia? Como é que a escola não comunica previamente? Então, se a gente tem esse canal de comunicação Sim. aberta com os pais, até para falar de um cabelo maluco, que é uma coisa uma Sim. programação que acontece regularmente, vamos trazer com uma certa prévia, Sim. para que não crie essa ansiedade das mães. E assim, o pessoal estava se esmerando. Se você andou aí pelo Instagram, Sim, muitos foi uma cabelos. sensação do momento. Muitos cabelos que reverberou não só para as crianças, mas que o pessoal estava levando para a empresa, que o negócio ficou tão profissionalizado que o pessoal estava competindo em nível de empresa. Mas assim, é uma coisa simples, porém que cria uma ansiedade para os pais, se não Sim. tiver dentro da programação e não tiver na rotina. Sim. E aí eu via, tipo,
Até minha irmã, eu brinquei com ela, foram 2 semanas de Semana da Criança, eu disse, gente, eu não sei como é que vocês aguentam essa Semana da Criança, porque era a mochila maluca, era o cabelo maluco, cada dia era uma coisa maluca que tinha que inventar. Mas tem pais competitivos, viu? Sim, Muitos pais competitivos e além das fotos no Instagram, teve sim. competições também para saber qual foi o melhor cabelo, a melhor mochila. Para você ver que, assim, isso é uma coisa que gera engajamento e envolvimento Sim, as- de toda a de família. toda a família da comunidade. A gente está falando de uma coisa simples, mas se uma coisa simples atinge nesse nível, imagine coisas maiores, né? Sim, Como a gente não tem que tratar, como a gente não tem que trabalhar. muito bom. Mas é algo que você trouxe que de fato faz toda a diferença. A gente precisa de fato, como escola, como toda a comunidade ali dessa instituição, dessa academia, trazer de fato uma programação prévia. A gente tem toda uma programação ali ligada à questão educacional, à questão da matriz curricular, mas essas atividades também, principalmente nessa fase, precisa ter de fato uma programação e avisos prévios. E, de fato, algo que você trouxe é a ansiedade, muitas vezes, que a mãe fica, de ter que lidar com tripla jornada e, de repente, trazer aí uma programação diferenciada. As crianças amam. Sim. Teve algumas mamães que, mesmo com todo o trabalho, amaram também. E tivemos aí diversas habilidades Menina, foi muita técnicas coisa criativa, viu? Foi muita coisa e legal. comportamentais que essa programação trouxe. Então, eu acredito que muitos pais, inclusive muitos pais estavam sendo envolvidos, os papais mesmo, não só as mamães, na criação desses cabelos, das mochilas malucas. Eu acredito que é uma programação que, apesar de ser muito intensa para a família, que tem que lidar com todo esse processo ali, que sai um pouquinho da sua rotina, trouxe também muitos benefícios no sentido de unir a família, de todo Sim. mundo se construir algo junto, de se divertirem. Porque Eu realmente, acho que assim, teve quando muitos pais que chega se realizaram mais do que algumas crianças, dos viu? filhos, quando chega na escola que todo mundo vê, né, cada um sua fantasia e tal, e Sim. assim, agora pense, se for aquele pai que não liga para isso, Sim, aí, digamos que só aquela criança não vai estar com o cabelo normal, a criança vai se sentir rejeitada, vai se sentir menosprezada, porque não está dentro daquilo que a sala, os coleguinhas, a sim, turma, do que foi proposto. do que foi proposto. Então, assim, olha a importância da gente envolver e da gente Sim. trazer as crianças em todas as programações, em todas as circunstâncias, criança, pai, mãe, todo mundo, Sim. porque senão a gente, excluindo alguém do processo, vai criar algum estigma, vai Sim. criar alguma circunstância. Então, super importante a gente trabalhar fechar, né? Todos os pontos, assim, as circunstâncias, para evitar qualquer tipo de discriminação ou de situação vexatória. Perfeito. Algo que quando você trouxe aí me fez também pensar o seguinte: como é que eu posso equilibrar a escuta entre diferentes vozes? Eu tenho ali o aluno, o professor e os pais. E muitas vezes não, na maioria das vezes, sempre, a gente vai ter situações onde tem opiniões divergentes. E aí você, como coordenadora, coordenadoras que estão aqui nos escutando, como equilibrar essa escuta onde eu tenho vozes diferentes, todo mundo quer estar certo, Agradar todo mundo... todo mundo. Bem, equilíbrio é um desafio, seja em que esfera for. E assim, equilibrar opiniões e vozes, principalmente quando a gente não está a favor, existem questões, né, Sim. contrárias, o desafio é ainda maior. Mas assim, algo que eu sempre tenho em mente em relação à questão disso é o seguinte: qual é o bem maior que está em jogo? E no direito a gente lida assim. Sim. Qual é o bem maior que está em jogo? É a vida ou é a comunicação? É a vida ou a liberdade? Então a gente fica trabalhando com qual é o bem jurídico maior que está em jogo. Sim. Então na escola a gente faz a mesma analogia. Qual é o bem jurídico maior que está em jogo? É o aprendizado da criança, é o objetivo comum ali, né? Sim. A questão do ensino-aprendizagem para que ela venha a ter o melhor desempenho possível em rendimento Perfeito. frente ao mercado de trabalho futuramente, frente à sociedade e crescer mesmo, de uma forma geral. Então, assim, tudo o que tiver, a gente tem que sempre partir dessa premissa. Vamos trabalhar objetivamente pelo bem maior. Isso aqui, essa opinião, vai reverberar em quê? E trabalhando as hipóteses. Quais são as hipóteses
de determinado comportamento. Ah, os pais trouxeram isso, os filhos trouxeram isso, os professores da escola pensam dessa forma. Não é trazer o que cada um trouxe em sua medida, mas é entender na questão prática o que, na verdade, vai ser melhor para a questão do ensino-aprendizagem. Perfeito. O que vai se adequar melhor ao objetivo da escola, ao objetivo do crescimento do aluno. Porque às vezes a gente está tão preocupado em querer agradar os pais, em querer... Claro, se eu puder implementar uma ferramenta que o pai trouxe em termos de, sugeriu a inteligência artificial para fazer não a pesquisa do aluno, né? Como Mas muitas vezes, mas para contribuir, para trazer ideias, beleza. Mas assim, eu trago a inteligência artificial, que é algo usado hoje em dia, que é comum, porém eu digo ao meu aluno, vamos revisar isso aqui, vamos entender qual é o contexto, até porque nem tudo que a internet traz é uma fonte fidedigna. Vamos entender onde é que a gente pode buscar essa fonte fidedigna. Então, assim, é fazer ele pensar sobre. Perfeito. Eu posso trazer a ferramenta? Posso, mas como eu posso usar essa ferramenta dentro do meu escopo de trabalho? É ela que vai fazer o trabalho por mim? E aí, explicar, inclusive, a esse meu aluno que, assim, à medida que ele deixa a ferramenta trabalhar por ele, a cognição dele fica prejudicada. Ele precisa explorar o processo da cognição, de refletir, de criticar, de analisar, porque eu não posso deixar dele perpassar por esses caminhos para que ele tenha a experiência dele e ele possa crescer, porque senão ele vai ficar um adulto vazio, esvaziado de conteúdo. Sim. Se pergunta sobre política, não tem opinião. Se pergunta sobre religião, não tem opinião. E a gente não pode ter adultos esvaziados de opinião, ou então com opinião demasiada sobre tudo. A gente tem que ter um norte. Então, eu entendo dessa forma. Mantendo sempre o foco no que é melhor para o estudante. Sempre. Esse é o caminho. E você acredita, assim, que a escuta ativa, ela também ensina? Sim. À medida que a gente ouve, a gente aprende. E, de repente, a gente ouve coisas que a gente nem esperava ouvir, né? Poxa, fulano fez desse jeito. Poxa, aconteceu desse jeito. Será que se eu fizer dessa forma, será que vai ser legal para mim? Ou então, até tem um ditado que diz que o inteligente aprende com a experiência dos outros, né? Ou é o sábio, se eu não me engano. De tanto você ouvir os outros e ver que aquela experiência não teve um resultado legal, você aprende à medida em que, se não foi legal para ele, se resultou nesse resultado, então eu não vou praticar isso. Então, assim, lhe dá meandros de como agir e lhe ensina, porque a experiência escuta do que os outros passam ensinam muito a gente, e vice-versa. Perfeito. Então, é uma forma que o aluno pode aprender valores como empatia e respeito quando ele tem essa percepção e passa por esse acolhimento? Sim. E assim, a escutativa, ela vai trazer justamente essa questão empática, muito. Que é assim, essa capacidade de você se colocar no lugar do outro, que é o que a gente acabou de falar. Sim. Se eu vou para a perspectiva, porque assim, a dor de Ana é a dor de Ana, enquanto eu não sei a medida da dor de Ana. Eu vejo que ela tá triste, porém, tipo, aquilo não me diz respeito, não me toca. Porque eu não passei por isso, ou porque eu não entendo o que está acontecendo. Mas à medida em que eu converso com ela, entendo todo o contexto, eu passo a compreender melhor por que ela está agindo daquela forma, daquele jeito, até a situação que a gente trouxe recente, da questão dos sinais das crianças e tal. Se eu tenho essa capacidade, a minha forma de compreensão fica bem maior. Sim. E o meu poder de decisão, de me colocar no lugar dessa questão toda, vai ser com a lente mais apurada. Não vai ser com o que eu acho, vai ser com o que eu sei, vai ser com os dados que eu tenho, vai ser com o que eu aprendi daquela situação. E como você acredita que os pais podem praticar? Todos os pais que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, que vão inclusive ouvir esse episódio depois, quando estiverem levando seus filhos para a escola, ou quando estiverem malhando ou a caminho do trabalho, como é que eles podem já colocar em prática, inclusive hoje, essa prática, esse exercício de escuta ativa em casa? Assim, mesmo que eles não queiram, acho que os alunos, os meninos já fazem isso, né? De uma forma exacerbada. À medida que chegam em casa, pai, mãe, isso aqui é mamãe, mamãe. Tudo tem que falar. Mas assim, um exercício que eu faço muito, bem legal, até em casa, minha sobrinha e aí, Duda, me conte como é que foi o seu dia.
Aí ela passa a contar com todos os detalhes, até os botõezinhos daqui que rolou na roupa dos outros, assim, pra você ter uma ideia. E aí eu digo, sim, mas e fulano? Fulano é quem? E aí, como foi o seu diálogo com fulano? E aí eu começo a conversar com ela para entender o universo dela, para entender qual é o nível de amizade que ela tem na escola, o que está acontecendo com ela na escola. Então, assim, primeiro é começar a ouvir, sem ter um roteiro, depois prestar dentro dessa escuta e prestando atenção nos pontos e perguntando o que é isso, quem é esse, enfim, para você entender quais são os atores aí dessa situação. E você começar a. E assim, é engraçado, porque quando você dá voz à criança, ela senta e ela conta detalhes das circunstâncias, né? E aí, tipo assim, é muito engraçado daquela empolgação dela falando. Então, quando os pais fazem isso, eles se sentem valorizados. Aí Com que eles, certeza. eles sentem assim, e a forma tipo assim, ficar à vontade para falar. Então, Perfeito. é respirar, parar para ouvir. E assim, não é ouvir, tá no celular, não, porque a criança sabe que você não tá prestando atenção. Com certeza. Então, é você ouvir, parar o celular, parar a televisão. E eu estou aqui nesse momento para você. O que você tem a me dizer? O que você quer? E aí, como foi? Como foi seu dia? Me conte. Não sei. Isso é tão importante. Com certeza. Aí tem depois, quando você vai ver, isso cria um hábito da criança que leva para a vida adulta, que leva para a adolescência e tem um canal aberto com os pais. O pai não precisa fazer esforço para ele contar que tem um namoradinho, para contar, né, a situação. O pai não precisa fazer esforço para ele contar que fez uma coisa errada, porque ele se sente à vontade, porque esse canal já existe. Muito Não é bom. aquele negócio, eu trabalho e faço isso, faço aquilo, eu não tenho tempo para ouvir o meu filho. A pessoa que eu mais tenho que ouvir é o meu filho. Muito bom, Vanessa. E é o que você trouxe aí. A pessoa que eu preciso mais ouvir é o meu filho. Crianças são heranças, são projetos. Quantas pessoas desejam ser pais e mães e quando muitos têm essa dádiva, como aproveitar cada fase, cada etapa, e são coisas que não voltam mais. Sim. Então a gente precisa ouvir os nossos filhos e prestar atenção nos sintomas, prestar atenção em alguns sinais que eles estão dando, principalmente quando eles estão dando sinais de que querem atenção, de que querem tempo de qualidade. E algo muito interessante que você trouxe que eu quero ressaltar é sobre esse momento de você parar. E, de fato, a escutativa é entender que aquele momento eu tenho que estar ali, a caixinha que eu tenho que estar, aquele momento que eu tenho que estar dedicado é aqui, o agora. As outras coisas vão precisar esperar, ficar para depois, porque o importante é o agora. É a pessoa que está do meu lado, está à minha frente. E isso é muito bacana. Tem alguns profissionais, inclusive, que indicam, dependendo da fase da criança, se são menores, que o pai e a mãe abaixem-se, né, falem olhando nos olhos, na altura, no mesmo nível da criança, né, na mesma altura, porque traz esse processo de confiança, de acolhimento, como é tão importante, inclusive o tipo de diálogo, as palavras que devem ser usadas para cada fase, isso é muito importante. E engraçado que você falou em uma coisa que eu me lembrei agora, eu tava com meu sobrinho, os amiguinhos dele, que foi aniversário dele semana passada, né? Aí chega os amiguinhos, meu Deus do céu, o carro virou uma festa, né? Tipo, os amiguinhos dele, tudo assim, 10, 11 anos, 9 anos, chegam no carro. Ah, Matheus, essa é a tia que você mais fala, né? Aí eu fiquei me sentindo, né? Poxa, eu sou a tia que ele mais fala, imagine. Quer dizer, É uma referência. é uma referência. E mais fala por quê? Porque você tem que trazer a criança para esse lugar de conversa, de fala, para que ele depois referencie isso à criança e não você fique achando que, e na real você não tem de fato essa referência. Então, assim, cuide de seu filho, cuide do seu bem maior. Seu filho é o seu maior projeto. No caso do coordenador, o seu aluno, né, a pessoa que está ali em fase de formação é o seu maior projeto. Cuide, porque você será responsável por essa construção também. Essa construção do caráter, da personalidade, dos valores também passa pelas suas mãos. Então, tudo que você puder fazer para dar continuidade a essa formação de uma forma estruturada,
e assim consistente no que tange a valores éticos, morais, faça. Porque lá na frente, como minha mãe foi professora, né, muitos alunos também dela falam, professora Bárbara, quantos conselhos ela me deu, quantos conselhos ela me ensinou, quantas coisas ela trouxe, essa referência fica na memória. Então, queira que a sua referência fique na memória, seja do seu aluno, dos seus filhos, para a vida, porque isso aí é o legado que você vai deixar para o mundo. Maravilha, Vanessa, muito obrigada. Eu já ia dizer assim, Vanessa, deixa uma mensagem aqui para os pais, para os coordenadores, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, como esse convite de uma coordenadora, de uma especialista em pessoas, de como ter essa parceria entre a escola e a família no processo de escuta ativa. E o interessante é que você já trouxe aí na sua fala qual o papel de cada um para que juntos possamos, de fato, buscar o que é melhor para o estudante, melhor para a criança e adolescente, quanto cidadão, quanto pessoa, como ser humano, que é único. Que é, de fato, você praticar essa escuta com verdade, tendo atenção aos princípios e alguns valores, entendendo que todos nós somos um agente de transformação na vida do outro. Exatamente. Então, vamos plantar e vamos regar essas sementes aí que a gente está plantando aí para a vida. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês do Pod Paz. Eu espero que vocês amem o episódio, porque eu amei fazer. Ah, obrigada! Vanessa, muito obrigada. É sempre uma alegria muito grande estar com você. A cada episódio é um novo aprendizado. A cada episódio a gente sai aqui com várias ideias também, insights para que a gente venha colocar em prática e, sobretudo, se aprofundar, entendendo o nosso papel como pai, como mãe, como professor, como cidadão, independente de a gente não estar em nenhum desses processos, cargos, personagens, enfim, nesse arquétipo. Mas a gente sabe o que cada um de nós temos um papel fundamental na vida do outro. Então é sempre um momento de aprendizado e de muita troca. E eu tenho certeza que quem esteve aqui conosco teve aí esse momento de se sentir acolhido, entendendo que escutar ativamente é muito mais do que ouvir palavras, é muito mais do que estar ali naquele momento, com a criança, com uma adolescente, para ouvi-lo falar, mas é acolher emoções, é compreender histórias, é ajudar a construir pontes de confiança entre a escola, a família e a comunidade. Isso ficou muito claro durante o nosso bate-papo, então eu quero agradecer mais uma vez imensamente você estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite, e eu acredito que todos que estão nos acompanhando, que chegou agora, na verdade, vai voltar para assistir esse episódio, não vai mais perder nenhum episódio do Pod Paz, Com certeza. já vai deixar o sininho ativo para estar nos acompanhando. Para quem já nos acompanha há um tempo, eu acredito que esse episódio só fez endossar mais o compromisso do Pod Paz, do Clube de Exatas, e fica aí o meu muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Olha só, o próximo episódio ele está maravilhoso. Como eu falei, a cada episódio é um assunto novo, é um tema que traz aí um momento de acolhimento, traz a discussão sobre uma abordagem, um conceito que está sendo muito falado, algo que a gente pode praticar em casa. Então fique sempre atento conosco. Aproveita para compartilhar esse episódio, vamos compartilhar conhecimento, vamos ajudar outros pais a fortalecerem os seus filhos e, sobretudo, a se instruir. Quem está aqui conosco entende que amar é um ato, de transformação, de educação, de desenvolvimento. Então, você que quer se desenvolver, que quer se instruir, você precisa seguir o Pod Paz, deixa aí um curtir, coloca nos comentários o que é que você achou desse episódio, o que você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer se conectar com a nossa convidada. Eu acabei não perguntando, Vanessa, se você quer deixar o seu Instagram, algum contato, para quem quiser trocar aí experiência contigo, tirar alguma dúvida. Se quiser, pode deixar aqui conosco, aproveitar esse momento. Senão a gente também pode deixar aqui com a equipe, pode colocar, tá, nos comentários aí o seu contato. E eu tenho certeza, não só na questão acadêmica, como coordenadora, mas também jurídica, quem quiser estabelecer esse momento contigo de network vai ser muito bacana e a gente vai ficar muito feliz. Pronto, eu que agradeço a oportunidade. Eu vou deixar para vocês lá, né, nos comentários o meu Instagram de advogada, tendo alguma dúvida jurídica. Eu trabalho também na área civilista e da área de consumidor, e a gente pode ter essa tratativa.
tanto Maravilha. em questões judiciais quanto extrajudiciais também. Maravilha! Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês e eu quero dizer que o Pode Paz é mais do que educar. É, de fato, esse canal que acolhe a família, onde você tem um espaço para se expressar. Se você quer ouvir aqui algum tema, se você quer que a gente traga algum especialista convidado para a gente conversar, coloca aí nos comentários e não esqueça das nossas hashtags. Pais instruídos, filhos fortalecidos, vem se instruir com a gente e até o próximo episódio.